Este é o iate de um milionário e este é o iate de um bilionário. Um milionário passa férias aqui, mas um bilionário vai para lá. Agora vou mostrar todas as diferenças entre eles, desde os eventos que frequentam até a comida que comem e tudo mais. Começando pelo que eles fazem para se divertir, porque milionários e bilionários têm projetos pessoais e hobbies como todos nós. Mas obviamente há uma grande diferença no que esses projetos podem ser. Alguns milionários colecionam coisas como Eminem, que gastou milhões em histórias em quadrinhos e possui uma das coleções mais raras do mundo. Outros milionários adoram mexer com carros como Robert Downey Jr., que compra carros clássicos, os restaura e os torna mais eficientes em termos de consumo de combustível. E às vezes, milionários fazem coisas extremas como o Drake, que comprou um parque de diversões decadente com temática artística e o restaurou para que pudesse reabrir. Eu até consigo entender por que milionários teriam esses hobbies, mas bilionários fazem algumas das coisas mais malucas que se possa imaginar. Assim como Elon Musk, depois de ganhar dinheiro suficiente para aposentar toda a sua família, decidiu que seria divertido tentar ir a Marte. Jeff Bezos, por outro lado, queria construir um relógio enorme, tipo um de 150 metros de altura. E ele também quer que ele dure para sempre. Bill Gates, porém, queria fazer algo mais útil. Então investiu $200 milhões em uma máquina capaz de transformar fezes em água para 4 pessoas na África. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, quer construir um muro refletor de $500 bilhões no meio do deserto para que as pessoas possam morar dentro dele. É evidente que os bilionários gostam de gastar quantias absurdas de dinheiro nas ideias mais ridículas. Mas os ricos e famosos também estão dispostos a gastar fortunas para contemplar as paisagens mais incríveis do mundo. Nas férias, milionários gostam de ancorar na Baía de Toyama para admirar as praias brilhantes resultado da bioluminescência. Eles também viajam até a Alameda dos Baobás, em Madagascar, só para ver as árvores com mais de 2.800 anos. Como elas têm mais de 30 metros de altura, você realmente se sente em outro planeta. Mas uma das experiências mais surreais para milionários é o Salar de Uyuni, um deserto de sal na Bolívia que cria algumas ilusões de ótica bastante impressionantes. E todos os amantes de extraterrestres gostam de ir ao Egito para ver algumas coisas que ainda não entendemos. Para apreciar mais a beleza natural, eles podem visitar os campos de lavanda durante uma viagem pela França. Mas os milionários que só querem festejar acabam em Ibiza, na Espanha. Lá, porém, há muito mais do que apenas clubes e prostitutas. Um dos lugares mais badalados que os milionários frequentam são os mosteiros de Meteora. E se você está se perguntando como eles construíram esses lugares para levar os materiais até lá, eles criaram o elevador mais improvisado que se tem notícia. Bilionários ainda viajam para alguns desses lugares, mas tendem a preferir locais mais remotos como o espaço. A empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, oferece viagens espaciais por alguns milhões de dólares, para aqueles que desejam vistas que a maior parte do mundo jamais verá. Mas de volta à Terra, bilionários às vezes vão para ilhas nas Maldivas, onde tem uma ilha inteira só para eles com diversas atividades e shows. Os chefes particulares preparam tudo o que você desejar e mordomos atendem a todas as suas necessidades. Mas isso custará $27 mil americanos por noite. Bilionários também têm um refúgio favorito chamado Marina di Portofino, na Itália, que antes era apenas uma pequena vila de pescadores e agora é um retiro para os mais ricos do mundo. É tão exclusivo que só tem uma estrada de entrada e saída com estacionamento limitado. Mas não é para supercarros, é para iates. Sim, a única maneira de chegar a esta cidade é de iate, imagino que para manter os plebeus sem iate longe. Eles não viajam apenas para lugares quentes, também participam de expedições de alto nível à Antártica. Bem, você e eu podemos visitar a Antártica em um cruzeiro de $1.000. Bilionários gastarão mais de $2 milhões americanos em uma viagem de 16 dias às regiões mais remotas e incríveis da Antártida, utilizando aviões helicópteros e iates particulares. Eles poderão ver colônias gigantescas de pinguins geleiras e até mesmo visitar o Polo Sul. Os bilionários também farão uma volta ao mundo completa viajando por 26 dias em um jato particular para os melhores lugares do planeta. Eles poderão visitar locais históricos como
Machu Picchu, a Grande Muralha da China e muito mais, hospedando-se em resorts 5 estrelas com restaurantes sofisticados. Se eles decidirem levar alguns amigos à viagem, custaria a um bilionário mais de 8 milhões de dólares. E se você acha que as férias que eles podem pagar são extravagantes, espere até ouvir falar dos eventos exclusivos que os ricos frequentam. Alguns deles literalmente moldam o funcionamento do mundo. Mas os milionários frequentam eventos mais famosos que nós. Meros mortais só podemos sonhar em ir como ingressos na primeira fila do Super Bowl para ver caras enormes apanhando bem na nossa frente. Ou talvez eles vão para a quadra nas finais da NBA para ver com os próprios olhos o quão ruim está a linha do cabelo do LeBron. Eles podem cumprimentar os jogadores, provocar os árbitros, ou até mesmo cortar o cabelo. Mas apenas alguns milionários conseguem participar de eventos como o Met Gala, já que é preciso ser uma celebridade. Mas se você for bilionário, pode ir aonde quiser, porque embora os ingressos para o Met Gala custem apenas 50 mil dólares, provavelmente não deixarão milionários entrarem a menos que sejam famosos. Mas não há a mínima chance de recusarem um bilionário disposto a pagar quantias absurdas para participar. Existem eventos ainda mais exclusivos frequentados por bilionários, como o concurso d'Eleganza Villa d'Este. É o salão do automóvel mais famoso do mundo realizado no Lago Como, na Itália. Nele são exibidos 50 dos melhores carros do ano, que vão desde supercarros a carros clássicos antigos. E os bilionários que são donos dos times esportivos não se limitam a sentar na quadra como os milionários. Eles podem treinar arremessos com o time no aquecimento e comemorar no vestiário quando vencem. Um dos eventos mais perturbadores, no entanto, fala sobre uma nova ordem mundial, e você talvez já tenha ouvido falar do Fórum Econômico Mundial. A outra reunião a qual apenas bilionários brancos podem comparecer. Chama-se Reunião de Bilderberg. Cerca de 150 membros da elite branca da América do Norte e da Europa se reúnem anualmente para este encontro, onde discutem política, finanças, educação e mídia. Eles nos garantem que não estão tentando dominar o mundo, mas um dos líderes desta reunião declarou publicamente que deseja um governo mundial único. Mas depois de discutirem isso e voltarem para casa em seus jatos particulares, precisam escolher qual carro os buscará no aeroporto. E o carro mais popular entre os milionários é o Mercedes Classe E. Quando estão a caminho do trabalho, podem desfrutar dos bancos de couro que massageiam as costas. E quando está frio, basta dizer: "Ei, Mercedes, como posso ajudar?" Ligue o aquecimento dos bancos. Já estou ligando o aquecimento dos bancos. Este carro custa cerca de 70 mil dólares, mas é apenas o carro do dia a dia de um milionário. Quando querem ostentar, exibem o Lamborghini Huracan. Este é o Lamborghini e o supercarro mais popular entre os milionários. Com seu motor V10, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 309 km por hora. Quer dizer, existe um motivo para as pegadinhas de interesseiras usarem Lamborghinis. Esses carros são incríveis. Custa 250 mil dólares americanos, o que ainda não é nada comparado ao que os bilionários dirigem. O supercarro favorito de um bilionário é o Bugatti, mas a versão mais extravagante é a La Voiture Noire. Esta obra-prima foi criada para o 110º aniversário da Bugatti e acelera de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 400 km por hora. Este carro é inteiramente feito à mão e só existe um exemplar. Quem comprou o carro teve a oportunidade de dar o seu toque pessoal. 6 canos de escape. Alguns acreditam que Ronaldo o comprou por causa dessa modificação. E se foi esse o caso, teria lhe custado 19 milhões de dólares. Mas os Bugattis nem sequer são os carros mais comuns ou caros que os bilionários compram. Esse prêmio vai para a Rolls-Royce e a versão mais cara se chama Boat Tail, com um visual vintage, porém moderno. Esse carro é tão caro principalmente por causa de seu design e estilo meticulosos. Foi projetado para dar a sensação de estar dirigindo um iate de verdade, flutuando na água graças à suavidade na estrada e ao conforto do banco dianteiro. Além disso, possui um compartimento para piquenique completo com pratos e tudo o que você precisa para que possa estacioná-lo facilmente em um local com uma bela vista e relaxar.
Existem apenas 3 exemplares do Boat Tail, o que faz com que cada um custe 28 milhões de dólares americanos. Por esse preço, ele nem parece tão extravagante, especialmente se comparado ao Mercedes Vision Avatar. As rodas deste carro permitem que ele literalmente ande de lado, e ele tem escamas na traseira que se movem dando a impressão de estar vivo. Ele nem sequer tem volante ou pedais de acelerador. Mas se começar a chover no seu piquenique, não se preocupe, ele vem até com um guarda-chuva. Este Royce tem um compartimento para champanhe para que você possa se embriagar antes de dirigir para casa, porque todos sabemos que bilionários não são pegos dirigindo embriagados. Ele usa apenas o joystick para dirigir, o que é um pouco suspeito, porque historicamente joysticks não parecem ser a melhor opção para veículos. De qualquer forma, este carro sequer tem preço divulgado, pois a Mercedes se recusou a comentar. Dá para imaginar o seu valor. Saiba que foram necessários 200 engenheiros da Mercedes para criá-lo. Bilionários adoram comprar carros assim porque eles ainda nem foram lançados. Mas esse não é o único carro que ainda não foi lançado. Como este BMW Vision D, que literalmente muda de cor com o toque de um botão, criando o envelopamento mais extravagante que existe em um carro. E acontece que a BMW fabrica muitos carros que nunca chegam ao mercado, porque eles também fizeram esse modelo maluco em que os faróis literalmente piscam. Mas alguns bilionários gostam de ter uma coleção de supercarros de ouro, como o príncipe saudita Wes, com seus Bugattis de ouro, Lamborghinis de ouro e Rolls-Royce Phantoms de ouro. Você entendeu a ideia? A elite não está apenas comprando carros de ouro, eles estão literalmente defecando ouro por causa de toda a comida que consomem. Mas começando pelos milionários, eles gastam em média de 100 dólares americanos a 300 dólares americanos por refeição, comendo de tudo, desde bife lagosta e costela premium até caviar. Eles também colocam trufas, um tipo de fungo, em quase tudo por algum motivo, geralmente no jantar ou no almoço. Harmonizam com um vinho fino e caro da Itália ou da França. Milionários desfrutam de tudo isso em um bom restaurante de 4 ou 5 estrelas, que pode até ter música ao vivo ou uma vista deslumbrante. Mas os bilionários sempre têm que exagerar. A maioria deles tem chefes particulares famosos que preparam refeições personalizadas de acordo com suas preferências, refeições que ninguém jamais fez antes. Você e eu talvez fôssemos ao Benihana para ver um vulcão de cebolas, mas bilionários iriam a lugares como o Sublimotion na Espanha. Por 2.500 dólares americanos por pessoa, chefes mundialmente famosos e músicos premiados os levam a uma jornada através de diferentes épocas, tudo isso usando óculos de realidade virtual para completar uma refeição de 20 pratos. Mas, ironicamente, quando se trata de moda, os milionários gostam de ostentar mais do que os bilionários. Muitos milionários têm seus guarda-roupas repletos de marcas de grife, como Louis Vuitton, Gucci e Fendi. Essas roupas custam milhares de dólares cada e deixam claro para o público que eles são muito ricos. Além disso, eles terão tênis de edição limitada como estes que também podem custar milhares de dólares. O que eles provavelmente mais comprarão são relógios, já que não perdem valor, a menos que decidam cravejar diamantes como os rappers fazem. O relógio mais comum entre os milionários é o Rolex, que pode custar de 5 mil a 75 mil dólares. Você acha que um bilionário usaria alguma dessas relíquias baratas? Claro que não. Assim como os bilionários gastam muito com relógios. E alguns são tão caros que valem mais do que mansões gigantescas. Assim como este relógio Brigitte Brand Marie Antoinette, encomendado pela rainha francesa e que levou 44 anos para ser concluído. Apesar de ter sido feito no século XVIII, ele possui funções como calendário completo, termômetro e indicador de reserva de marcha. Este clássico vale incríveis 30 milhões. Mas você acredita que este Patek Philippe vale mais? É porque ele tem 20 funções secretas, o que o torna avaliado em 31 milhões. Mas o mais caro do mundo é este relógio alucinante chamado Graf Diamonds Hallucination. É feito com 110 das joias mais belas e valiosas do mundo, o que o torna avaliado em 55 milhões. Bilionários também querem ter cheiro de bilionários, então podem comprar um frasco de colônia como o Chamouk da Nabil. Mas quando jantam fora, preferem restaurantes com estrelas Michelin, onde saboreiam a melhor gastronomia preparada por chefes de renome mundial. Gostam também de acrescentar outro elemento à experiência gastronômica à apresentação.
Este frasco de cristal é revestido com ouro de 18 quilates e mais de 3.571 pedras preciosas. A própria colônia contém uma mistura de fragrâncias de alta qualidade cujos nomes eu nem sei pronunciar, como Ylang Ylang e Patchouli. Foram necessários 3 anos apenas para descobrirem o aroma perfeito, e por isso este pequeno frasco custou a um bilionário. 1,29 milhão de dólares. Os ricos não recebem apenas bens materiais, mas também privilégios especiais porque não viajam como nós meros mortais. Eles têm passaportes dourados. Isso parece cena de um episódio de Black Mirror. Mas em outros restaurantes eles têm a oportunidade de cobrir a comida com ouro por milhares de dólares. E sim, o ouro não é digerido pelo corpo. Então eles literalmente defecam ouro um dia depois. Digamos que você viaje para a Europa e goste tanto que queira ficar por 6 meses. Bem, você não pode porque será expulso após 90 dias. Mas os milionários conseguem contornar isso comprando um imóvel ou investindo em um serviço público, o que pode custar cerca de 100 mil dólares americanos, dependendo do país. Bem, um milionário não precisa se preocupar com isso. Se for escolhido aleatoriamente para ser expulso, basta pedir à equipe que consulte seu número de passageiro frequente. E a equipe se desculpará e escolherá outra pessoa. As passagens de primeira classe deles também não são baratas, mas eles recuperam esse dinheiro rapidamente com seus investimentos. Por exemplo, se eles acham que uma nova empresa vai ser um sucesso estrondoso, podem investir nela desde o início. Mas se você quisesse investir nela no início, sinto muito, mas não terá essa sorte. Você terá que esperar até que seja uma empresa de capital aberto. Esse é um ótimo exemplo de como quanto mais rico você é, mais fácil é ganhar mais dinheiro. Mas os bilionários estão em um nível completamente diferente. Eles têm dinheiro para doar grandes quantias a políticos que influenciam as leis a seu favor. Isso se chama lobby e é completamente legal. Sejam leis tributárias, leis imobiliárias ou leis comerciais, eles frequentemente fazem doações para evitar regulamentações, o que lhes garante vantagens que só se aplicam aos grandes empresários. Milionários não se importam muito que bilionários façam isso porque geralmente também os beneficia. Mas quando se trata de iates, eles ficam realmente irritados porque o tamanho do seu iate é essencialmente uma medida direta do tamanho da sua conta bancária. Os iates dos milionários têm cerca de 24 metros de comprimento e vários decks para banhos de sol, refeições ou entretenimento. Possuem alguns quartos luxuosos para que possam levar familiares ou amigos em viagens, e com certeza vão beber e festejar bastante. É claro que eles têm uma tripulação profissional para administrar o barco para que possam desfrutar do iate no oceano. Mas, se os milionários não quiserem entrar no mar, alguns até têm sua própria piscina. Eles também têm brinquedos como esquis aquáticos ou jet skis, mas espere só até você ouvir os brinquedos que os bilionários têm. Os iates dos bilionários têm centenas de metros de comprimento e geralmente nem chegam perto da costa. Eles precisam de um heliponto só para embarcar. Isso lhes dá o que é conhecido como passaporte dourado, que lhes permite ficar o tempo que quiserem sem precisar morar lá. Eles também têm prioridade especial no embarque em aviões. Você já esteve em um voo com overbooking, em que tiveram que expulsar alguém? Algumas até têm uma garagem para guardar seus iates menores dentro do iate maior. Parece literalmente um barco dando à luz. Eles também guardam seus brinquedos aquáticos lá dentro, como mini submarinos e aviões anfíbios. Para ser sincero, nem sei se eu entraria em algum desses. Mas dependendo dos hobbies do bilionário, alguns têm quadras de basquete para treinar arremessos. Para comprar um desses iates, você precisará desembolsar de 80 milhões a centenas de milhões de dólares. Veja o iate do Jeff Bezos, por exemplo. Essa coisa custa 500 milhões e só existe uma coisa que vale mais do que isso. Inscreva-se no canal. Mas uma das coisas favoritas dos ricos em seus iates é usar drogas. E todo mundo tem um vício, não importa quem você seja. Para alguns pode ser videogame ou maratonar séries de TV. Mas a maioria dos ricos bebe e fuma ou combina os dois para escapar um pouco da realidade. E eles podem se dar ao luxo de coisas bem extravagantes. A droga preferida dos milionários é o álcool, assim como para a maioria das pessoas comuns. Só que eles não bebem Four Locos e Jameson. Ou estão bebendo um vinho de $1.000 feito com as melhores uvas da Itália ou um licor Whistle Pig Boss Hog.
Que nome esquisito. A maioria dos bilionários, porém, quer comprar drogas que só eles podem pagar, porque querem se sentir especiais. Se algum dia forem brindar com champanhe, provavelmente abrirão uma garrafa de Henry Ford. O álcool aqui dentro tem mais de 100 anos. E a própria garrafa é uma obra de arte. Todo o ouro é de 24 quilates. E a garrafa inteira de prata esterlina é cravejada com mais de 7.000 diamantes. Uma única garrafa custa 1,9 milhão de dólares americanos. É como beber um Bugatti. Mas isso nem se compara à bebida alcoólica mais cara do mundo, o Malfili Moncello Supreme. Sabe-se da existência de apenas 2 garrafas. Cada garrafa possui 3 diamantes de 13 quilates no gargalo, além de um enorme diamante de 18,5 quilates. E o preço de apenas uma dessas garrafas, 44 milhões de dólares americanos. Quem fabrica isso está praticamente roubando bilionários. Quando se trata de jogos de azar, porém os bilionários sabem que estão sendo roubados. A casa sempre ganha, mas eles não se importam porque têm tanto dinheiro que não podem perder tudo. Mas um bilionário acabou ficando tão viciado que faliu. Esse cara, chamado Terence, vendeu sua empresa e decidiu começar a jogar em Las Vegas. Ele rapidamente passou de apostar milhares para apostar milhões e ficou conhecido como o maior apostador de Las Vegas. Mas, eventualmente, seu cassino favorito o proibiu de jogar porque perceberam que ele estava perdendo o controle. Parece que eles estavam, de certa forma, cuidando dele. Mas não adiantou nada, porque ele simplesmente foi para um cassino diferente que estava disposto a aceitar seu dinheiro, o Caesars Palace. E lá, o Caesars permitiu que ele bebesse sem parar, fumasse maconha e cheirasse cocaína para que apostasse quantias absurdas. Até que, inevitavelmente, perdeu tudo. Quer dizer, esse cara perdeu literalmente 200 milhões de dólares em um único ano. Cassinos são realmente malignos. Mas quando se trata de voar, a diferença é enorme. Embora alguns milionários possam comprar jatos particulares, a maioria não pode. Mas as passagens de primeira classe ainda oferecem algumas vantagens incríveis. É como se você pudesse pedir qualquer coisa que quisesse instantaneamente. Há mais espaço, assentos mais confortáveis, mas na verdade não vale tanto a pena para voos curtos. A primeira classe em voos longos é uma história completamente diferente. Provavelmente, a característica mais importante é que você tem uma cama confortável para poder deitar e dormir em voos longos. Sem falar que a comida é melhor, você tem privacidade e às vezes até um chuveiro privativo. Os milionários que possuem aviões geralmente têm características semelhantes, exceto pelo fato de terem um avião menor só para eles. Mas uma das melhores vantagens de possuir seu próprio avião é poder evitar a segurança no aeroporto e dirigir direto até a aeronave. Mas os aviões de bilionários, como o G650, são como casas voadoras. Eles têm poltronas reclináveis, confortáveis, salas de jantar, sofás, salas de TV, quartos separados e, claro, precisam de uma cozinha gourmet a bordo para que possam desfrutar de refeições dignas de 5 estrelas. A outra diferença principal é que os bilionários podem fazer voos muito mais longos com seus jatos. E como são tão grandes, a turbulência não é tão perceptível. Os bilionários também tendem a estilizar mais seus jatos particulares, adicionando ouro onde for possível e fazendo pinturas extravagantes na parte externa. Mas às vezes, eles são um pouco bobos. Uma coisa sobre a qual eles nunca brincam, no entanto, é a saúde. E tanto milionários quanto bilionários gastam muito, porque a maioria deles quer viver para sempre. Mas os tratamentos disponíveis atualmente diferem muito entre milionários e bilionários. Milionários gastam a maior parte do dinheiro em programas personalizados de saúde e dieta. Eles também tomam muitos suplementos para obter um desempenho oftalmológico excelente. E os médicos monitoram tudo. Obviamente, os milionários levam isso muito a sério. Enquanto isso, eu estou aqui comendo frango frito e não vejo um médico há anos. Talvez eu devesse começar a incluir uma salada na minha alimentação de vez em quando. Mas os milionários fazem muito mais do que isso. Por 80 mil dólares americanos, eles podem preservar o cérebro em uma empresa chamada Alcor, no Arizona. Basicamente, eles congelam o corpo com nitrogênio líquido, na esperança de que no futuro possam usá-lo em algum tipo de robô. Por os 200 mil dólares, porém, eles preservam o corpo inteiro. Então, os milionários gastam o que podem milhões.
Já os bilionários, como você deve imaginar, gastam bilhões. E o que eles estão fazendo beira o ilegal. Jeff Bezos parece ser o mais obcecado com isso. Ele gastou bilhões criando uma empresa chamada Autos com o objetivo de curar doenças que nos levam à morte. Eles reuniram uma equipe dos sonhos de cientistas e já obtiveram enorme sucesso com seus experimentos em ratos, esperando usá-los em humanos em um futuro próximo. Em seus experimentos, eles conseguiram reverter o envelhecimento das células em 25 anos, literalmente reprogramando células adultas em células jovens. Eles estão simplesmente reprogramando a vida real agora. A vida parece cada vez mais uma simulação, mas se eles conseguirem fazer isso em humanos, muitas perguntas serão feitas porque a edição genética é ilegal em muitas áreas. Mas se eles descobrirem como reverter o próprio envelhecimento, você acha que os bilionários simplesmente não farão isso? Isso criará uma elite divina na sociedade composta por pessoas que não morrem e ficam assistindo o resto de nós envelhecer. Além disso, é uma empresa privada. Então, se eles conseguirem curar doenças, quem terá acesso a essa cura? O lado bom disso tudo é que os bilionários estão financiando pesquisas que os governos não estão dispostos a financiar. Então, é melhor que se pesquise a cura para doenças como o câncer do que não se pesquise nada. Os ricos adoram gastar dinheiro com a saúde, mas acho que o que eles mais gostam de gastar é com suas mansões. Mas, como sempre, há níveis nessa merda. E as mansões milionárias oferecem muito mais do que apenas espaço extra. Algumas podem ter quadras de basquete ou pistas de boliche, e a maioria delas tem uma piscina externa. Como assistir a filmes é o passatempo favorito dos americanos, você sabe que quase todas elas têm algum tipo de cinema em casa. Além disso, praticamente todas as mansões têm uma adega com garrafas caríssimas. Mas se eu tivesse uma mansão, acho que um requisito seria uma entrada de carros aquecida, que se dane ter que tirar toda aquela neve. Algumas dessas mansões de bilionários, porém, têm as características mais desnecessárias. Assim como Jeff Bezos queria ter um campo de lava de 1000 anos no quintal de casa. George Lucas tem uma estátua gigante do Yoda em sua mansão. Mukesh Ambani construiu uma mansão de 27 andares, e os 6 primeiros andares são apenas para abrigar todos os seus supercarros. Bill Gates possui uma das casas mais futuristas já construídas com um cômodo inteiro dedicado a trampolins. Donald Trump tem túneis subterrâneos secretos e 3 abrigos antibombas diferentes para sobreviver a ataques nucleares. Alguns bilionários querem toboáguas em suas casas com um parque aquático completo no quintal. E outros bilionários, como Vlad Dornan, querem que suas casas pareçam saídas diretamente de Star Wars. Quer dizer, acho que eu não compraria uma casa tão futurista, mas imagino que seja popular entre os bilionários. Mas alguns preferem um apartamento a uma casa como esta, cobertura de 63 milhões de dólares. A casa conceito de Ronaldo é provavelmente a mais extravagante até agora. Estima-se que custe 170 milhões de dólares. Parece algo saído diretamente de um sonho. Mas não são apenas as mansões que diferem. Milionários e bilionários também têm tipos diferentes de amigos. Milionários geralmente convivem com outros milionários, com exceção de amigos que fazem por acaso. Os amigos que não são milionários são conhecidos por acaso e precisam se tornar amigos antes mesmo de saberem que são milionários. Mas os amigos que são milionários também aspiram a ganhar mais dinheiro juntos. Já os bilionários não precisam de mais dinheiro. Eles querem outra coisa: poder. Por isso, além de serem amigos de outros bilionários, eles se aproximam de políticos. Nem todos, mas a maioria dos bilionários fará tudo o que puder para moldar o mundo da maneira que acreditam que ele deveria ser. E ser amigo de políticos é necessário para atingir esse objetivo, porque eles têm o poder de aprovar leis. Por que você acha que todos no Fórum Econômico Mundial são bilionários ou políticos? O objetivo do FEM é literalmente moldar o mundo de acordo com sua agenda. Mas eles não são todos amigos uns dos outros. Eles formam grupinhos estranhos como se estivessem no ensino médio. Bilionários e políticos que compartilham a mesma visão de mundo se unem em uma espécie de jogo de poder, juntando seu dinheiro e influência para moldar tudo a seu favor. E há outros 2 acontecendo ao mesmo tempo com visões de mundo diferentes, onde todos competem entre si no Fórum Econômico Mundial. Então os bilionários são amigos de todos os bilionários, só que de alguns deles.